sempre o coração acelera, né? Quando a gente está aqui, mas foi que eu falei, é bom quando a gente vai, Deus comunicar algo que Ele já começou a falar desde o momento do louvor. E é isso que a gente vai falar um pouquinho, que Deus tem falado comigo. E então vamos lá. Ano novo, odres novos. Quem já ouviu falar sobre o odre? Quantos aqui? Muita gente, né? Mas vou falar um pouquinho aqui, não sei se vocês sabem, tem um texto que a gente vai ler, que Deus fala sobre os odres novos. E odres era um recipiente de couro, onde o vinho era colocado. E o recipiente era feito, né, da pele de algum animal, geralmente o cordeiro. É uma pele onde o vinho era colocado ali. E só podia colocar vinho novo se o odre fosse novo. Porque o vinho novo, ele tem a fermentação, né? Então o odre, ele ia... a elasticidade dele acontecia quando a fermentação acontecia. Então a gente vai ler esse texto e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque foi falado aqui, né? Keila falou, Sam falou. A gente geralmente começa o ano cheio de projetos, anseios, vontades de novo. Agora eu vou... Foi engraçado, acho que foi a Nalvinha, alguém botou assim, postou uma coisa assim, um bolo escrito assim, o último bolo do ano que vem começa a dieta, tipo assim. Né? É sempre assim, né? A gente sempre tem algo projetado quando começa um ano, né? E é legal a gente fazer essas projeções, é legal a gente ter anseios, sonhos, projetos, planos. Mas a gente vai falar um pouquinho que para a gente viver o novo, a gente precisa se despir do velho. Não tem como. Amém? Então vamos ler. Eu queria ler o primeiro texto que fala sobre isso. Mateus, capítulo 9. Você encontra nos outros evangelhos também, mas eu vou meter esse aqui. Diz assim, ó. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? O texto aqui é muito claro, né? Como eu já falei, o que é o odre é muito claro. Quando a gente coloca algo novo no odre velho, vai se derramar, vai estragar o vinho. Ele não vai suportar. E esse texto é interessante porque Jesus está falando como uma parábola, porque os fariseus estavam questionando ele. Se você ler o texto anterior, né, os versículos anteriores, você vai ver. Os fariseus estavam questionando, os religiosos estavam questionando Jesus. Poxa, a gente jejua e os seus discípulos não estão jejuando ainda? Sobre tradições. E Jesus fala, eles não estão jejuando porque eles estão com um noivo, mas vai chegar o dia que eles vão precisar jejuar. Né? E aí ele vai explicando, aí ele vai e fala, então, ele dá esse exemplo. Ele fala essa parábola para explicar. Porque é impossível a gente viver as boas novas de Jesus se a gente permanecer do mesmo jeito. A gente quer viver o novo de Deus, a gente quer viver o mais de Deus, a gente quer viver mais coisas com Deus, mas a gente às vezes quer permanecer do mesmo jeito. A Keila falou aqui na hora que estava ministrando, né? É tempo de mudança. É tempo de desejar coisas novas, mas é necessário posturas novas. É necessário atitudes novas. Não tem como a gente viver aquilo que Ele tem para nós se a gente quiser viver enrijecido no que você já sabe, ou que você já viu, ou que você já viveu, ou que você já experimentou. É a mesma coisa aqui dessa garrafa, né? Está pela metade. Então, quando está pela metade, eu ainda posso colocar água aqui, né? Mas se ela estiver cheia, eu não posso colocar nada. Porque senão vai acontecer o quê? A mesma coisa que o odre velho, né? Vai derramar, não vai conservar. E é interessante porque se a gente ficar estudando esse texto, eu fiquei horas estudando, porque você começa a se ater a um monte de situações. Você pode falar sobre muitas coisas aqui. Mas é interessante como, às vezes, a nossa vida também religiosa, ou o que você já viveu, já experimentou em Deus, te limita em você viver o que Deus ainda tem para você.
Principalmente para nós que estamos aqui, né? Já vivemos e experimentamos tantas coisas, e a gente chega aqui e às vezes a gente fica preso assim, né? Porque quando eu vivia, porque quando eu experimentei, e quando eu passei isso, isso tudo precisa você trazer como uma bagagem de maturidade, não para você ficar enrijecido nisso. A gente precisa trazer como uma bagagem para que gere maturidade em nós, para experimentar aquilo que Ele ainda tem para nós. E às vezes a gente acha que o novo de Deus são simplesmente os sonhos e projetos que a gente coloca diante de, né? Como nossas coisas pessoais. Eu quero viver isso aqui, eu quero experimentar isso aqui, eu quero conquistar isso aqui, eu quero... E Deus pode fazer tudo isso, sim ou não? O pastor falou aqui, a gente cantou aqui, Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode te dar, Ele pode te dar uma casa nova, te dar um carro novo, restaurar situações, Ele pode, Ele quer fazer isso. Mas a gente precisa não ficar simplesmente preso ou atento a isso. Porque Deus nos dá todos os dias a oportunidade de viver o novo. Todos os dias. E a gente tem inúmeros textos que falam sobre isso. Eu coloquei muitos textos, eu sempre falo para eles, né? Eu boto um monte de texto, às vezes eu não leio o que eu mandei, leio outro, mas enfim. Tem um texto interessante, eu vou ler aqui, né? Lá em Eclesiastes, que fala assim, ó. Não diga, Eclesiastes 7, versículo 10. Não diga, porque os velhos tempos foram melhores do que o de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Quantos de nós às vezes ficamos assim, né? Naquele tempo era tão bom. Eu falei com o Eduardo, esses dias Deus tem me incomodado. Na verdade, desde que a gente foi para um recharge que a gente fez, que nós fomos, pastor Sam, eu, pastor Eduardo. Desde lá, Deus tem assim gerado algo no meu coração. E eu falei, estava conversando com ele esses dias. A gente às vezes fica, né? Porque a Bíblia fala isso, né? Do primeiro amor, de voltar ao primeiro amor. Eu creio que esse primeiro amor nunca pode morrer nas nossas vidas, né? Porque se você ficar daquela forma, você não vai deixar de experimentar ainda o que Ele tem para você. Eu creio que em todas as fases da nossa vida, não sei, tem gente aqui que talvez tenha 1 ano, né, que conheceu o Senhor, talvez você esteja ainda caminhando, dando os primeiros passos com Ele. Em todas as fases que você possa estar vivendo, Ele tem algo mais para fazer na sua vida. Às vezes você fala, mas eu estou vivendo esse primeiro amor. Ou então a pessoa que está 50 anos na igreja fala assim, mas eu perdi o primeiro amor. Não, todas as fases da sua vida, Deus tem algo para revelar para você. A palavra fala que a palavra é viva e eficaz. Então eu creio que Deus está requerendo de nós, nesse novo ano, nesse novo tempo, mais dele em nós e menos de nós em nós. Amém? Porque para a gente viver o novo, a gente tem que abrir mão do velho. A gente tem que deixar de ficar preso a essas situações, coisas, ficar preso talvez a falta de perdão. Tem tantas coisas que às vezes é necessário abrir mão para você poder viver o que Ele tem para você. E eu coloquei aqui, né? Não é sábio porque Ele tem mais para nós, né? O mais que Ele tem ultrapassa tudo isso que a gente falou, os projetos, os desejos, os planos, porque os planos dele são muito mais altos que os nossos. Vamos ler aqui um outro texto que fala um pouquinho sobre isso, que é necessário, né? Você se vestir do novo para você experimentar. Lá em Colossenses capítulo 3, versículos de 9 a 12, diz assim, ó. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo,
o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha que interessante. Diz assim, lá no iniciozinho. Vocês que já se despiram do velho homem com suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É uma constante. Não tem como você falar assim, eu conheço a Cristo. É uma constante. É o conhecer e o prosseguir em conhecer. Não tem como você falar, não, mas eu já experimentei isso. Você tem algo mais para experimentar. Deus tem algo mais para se revelar. A gente não pode se limitar ou limitar aquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Porque como a gente leu lá no início, diz que se o odre for novo e o vinho novo, ambos se conservam. Você só pode conservar se você for uma nova criatura. Se a gente não for uma nova criatura, se você não experimentar o novo de fato de Deus, você não vai ter como conservar. E aí por isso que tem o quê? Os altos e baixos. Tão constantemente. Horas você crê, está forte e firme no fogo. Horas você está. Não sei se vai acontecer. A gente não pode ficar dessa forma. A gente precisa desejar o novo de Deus. A gente precisa desejar ser transformado por Ele. Porque só uma vida transformada vai conseguir viver o que é novo. E aí você viu como tem várias vertentes que a gente pode falar? Tem a questão do novo que Ele tem para nós, mas o que eu quero focar aqui hoje é nós sermos recipientes novos. Odres novos. Se for necessário quebrar a rigidez de religiosidade, que seja quebrada. Se for necessário deixar as coisas do passado para viver o que Ele tem, que deixe as coisas do passado. Se você está preso a situações que não te permitem receber, né? Você já viu quantas pessoas já devem ter visto aí na internet, né? Uma menininha, tem uma foto que ficou rodando um monte de tempo. Uma menininha assim com Jesus com um presente assim escondido, grandão. E ela com um negócio pequenininho na mão, mas não queria dar. Para receber aquilo tão além do que Deus pode fazer na sua vida. Mas a gente às vezes fica assim, agarrado. Não. Isso aqui está sendo mais importante para mim. Deus quer te dar coisas novas. Ele quer que você tenha experiências novas com Ele. Sabe para quê? Porque quando a gente falou aqui, ó, que o odre novo recebe o vinho novo e eles se conservam, porque se você conserva algo, você pode dar. Agora, se o odre é velho e o vinho se esparrama, você não tem o que dar. E nós fomos chamados para isso, querido. Reconciliados para ser canais de reconciliação. Não tem outra coisa. Você foi chamado para você ser bênção para outra pessoa. Você foi chamado para você impactar a vida de outras pessoas que estão ao seu redor e que não têm conhecimento da verdade. Mas como as pessoas vão ver, como você vai poder dar, se você não está conservando? Está só perdendo. Amém? Fica um silêncio, dá até um tuque-tuque no coração. A nova vida com Cristo é diária. Esse amor que você experimentou precisa crescer diariamente. Porque quanto mais você o conhece, mais você o ama. Sim ou não? Vamos lá para os casados agora. Né? Aquela primeira, o casalzinho aqui que eu conheci namorando. Ama mais, não ama, do que lá no início? Tati, não ama mais? Porque conhece mais. Porque tem coisas que não precisa nem falar, que você já sabe o que está sentindo.
Assim precisa ser o nosso relacionamento com o Pai. Assim precisa ser o seu relacionamento com Deus. Quanto mais você o conhece, mais você o ama. Quanto mais você o conhece, mais você quer dele. Quanto mais você o conhece, mais você quer obedecer a sua vontade. Quanto mais você o conhece, mais você quer andar nos caminhos que ele já preparou para você. Agora, como a palavra de Deus diz, a gente peca por falta de conhecimento. Eu falo para os meus filhos, você só vai saber o que Deus quer para você se você, tá aqui. Não tem jeito, eu sou a chata do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz, né? Você viu um presente uma vez, porque a Bíblia diz. É assim, precisa ser assim a sua vida. Não é o que o noticiário diz. Não é o que o governo diz. É o que a Bíblia diz que vai governar a sua vida. Precisa ser o que a Bíblia diz que governa os seus passos. E você só vai permitir isso se você permitir que o velho saia. Porque se a gente ficar preso aos costumes, às situações, ao que você viveu, ao que você experimentou, ao que eu sei, ao que eu fui ensinado, mas que Tem gente, a gente experimenta muitas coisas, é interessante. Uma coisa que às vezes o pastor sempre fala isso, né? De você às vezes ser criado, né? Num costume, num valor, num entendimento diferente da palavra. Eu falo por mim, né? E aí até você conseguir arrancar todos esses conceitos para o novo vir, leva tempo às vezes. Mas sabe como acontece rápido? Se você ficar aqui, se enfurnando na Bíblia, metendo a cara na Bíblia, aí você vai conseguir. Amém? Vamos ler lá em Efésios capítulo 4, do 22 ao 24, diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, dissipam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da... O que é verdade? A palavra de Deus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Me perdoe, não é nada e ninguém que fala isso. Foi ele que disse isso. A única forma de você conseguir prosseguir um caminho de santidade, que santidade é isso, né? Separação desse mundo, ser separado desse mundo, é você trilhar um caminho proveniente à verdade. É a única forma que tem de você experimentar o novo, é você prosseguir no caminho que ele tem, seguindo a palavra dele. Agora, né, a Keila falou isso aqui, né? A gente precisa desejar isso. Deus tem todo o poder para fazer a hora que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, sim ou não? Ele pode isso. Mas se você desejar, se você quiser se aproximar, a palavra de Deus também fala isso, eu não coloquei aqui, mas fala que quando a gente se achega a Deus, Ele se achega. Se a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima. Agora você fala, não, eu quero. Aí eu venho domingo à igreja, depois sai. Semana inteira totalmente fora do que a palavra de Deus diz. Vive o que você quer viver. Você não quer viver o novo. Olha aqui, eu coloquei aqui, diz assim, eu botei aqui, ele tem muito mais para se revelar a você no tempo qual você está vivendo com ele. Seja você um novo convertido ou não, ele tem mais. De acordo com a medida que você vai o conhecendo, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora. Brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Dia perfeito vai ser quando você estiver com ele. Mas até lá, a gente tem que desejar, se dirigir a esse anseio, sabe? De querer mais dele. E aí eu coloquei aqui, eu vou ler rapidinho, não precisa nem colocar aqui, que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né?
E a Ele seja a glória para sempre. E eu queria ler agora, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim, ó. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém. Você pode continuar caminhando com Deus, vivendo como menino. 30 anos caminhando com Deus igual um menino. Agora, quando você começa a deixar as coisas de menino, a gente vê isso, né? Tipo, eu estava falando com uma amiga. É muito legal a gente ver os filhos crescendo, né? Tá ali, ó, meu mais velho. Dirigindo, né? Namorando. Enfim, legal. Mas é muito legal participar, né? De ver o crescimento trabalhando. Tá? Foi com a Tati, acho que eu estava falando. É tão legal, gente. É tão gostoso você viver o bebezinho, né? Aquela coisa que vai pro colinho, é uma delícia. Mas quando vai crescendo, você também vai. Quando ele começa a amarrar o sapato sozinho, você começa, ai, que legal, você, né, se alegra com aquele. As atitudes novas, o novo. Cada fase tem um novo. Agora, se você quiser, ai, não, eu não consigo amarrar o cadarço. E aí você não vai nunca conseguir, porque se você não se esforçar, é a mesma coisa, né? Tipo aí os jiu-jiteiros. Ai, não consigo fazer essa posição. Então não consegue, você não vai. Se você agora for lá, praticar, rolar, você vai conseguir uma hora. Na atividade física, você consegue, né, os meninos estão nessa fase de querer pegar peso e tal, falando, vai devagar. Ah, mas eu tenho que melhorar. A gente tem mesmo etapas. E em cada etapa, Deus tem algo novo. Em cada etapa, Ele tem algo para você crescer, para você amadurecer, para você experimentar. O novo, na verdade, né, eu já falei isso aqui, é a sua mente renovada todos os dias, de acordo com a palavra dele. Porque somente uma mente renovada pode viver o novo de Deus. É impossível viver o novo presos ou apegados a isso, ao velho. A costumes e valores que não se alinham com a palavra dele. O novo é você lembrar a essência. Porque Cristo é a novidade de vida que transformou as nossas vidas. Precisamos lembrar desse primeiro amor de forma crescente, como eu já falei aqui. E aí você vai conseguir viver, desfrutar do cuidado diário dele. Você vai entender que tipo, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É o novo de Deus, todos os dias. Todos os dias Ele te dá a oportunidade de você começar novamente. Todos os dias. A palavra dele é viva e eficaz. Né? Nos alegrar com as coisas simples. O pão de cada dia que Ele tem provido. Nada tem te faltado. Agora a gente precisa continuar crescendo nisso. Amém? Odres novos suportam tanto vinho novo como vinho velho, né? Os odres velhos suportam apenas o vinho velho. Se você colocar o vinho novo, o odre velho não suporta. Eu coloquei aqui de novo, né? Somente quem nascer de novo pode desfrutar do novo. E é interessante, né? Porque se a gente fica preso a essas coisas e não desfruta da essência do que Ele tem para nós, você só vai se machucando cada vez mais. Né? Se você continuar querendo agir da mesma forma, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, não permitindo que o novo de Deus venha, você é que vai ficar retardando aquilo que Deus tem. Eu falo sempre isso, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de salvação, né? O ladrão da cruz, lá na cruz ele reconheceu, né? Mas ele, quantas coisas deixou de desfrutar nessa vida? Ele conheceu ele lá na morte. Você pode, Deus vai com a sua graça, com a sua misericórdia, você continuar caminhando do mesmo jeito? Sim, Ele vai continuar te amando, o pastor falou aqui. Ele não te condena, Ele não te crucifica, Ele se crucificou já por nós. Mas a gente que deixa de experimentar
A gente que deixa de desfrutar da novidade de vida. A Bíblia fala, né, que Ele nos fez sentar nas regiões celestiais. A gente pode viver aqui essa plenitude que Ele tem para nós. Mas a gente precisa querer dar um passo de mudança. A gente precisa desejar mudar para viver o que Ele tem para nós. Amém? Vamos ler lá em Filipenses 3, de 13 a 16, diz assim, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que legal. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Em cada etapa, você consegue ver aqui? Se em algum modo vocês pensam, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Ele vai esclarecer a você. Porque Ele é o mais interessado que você mude. Ele é o mais interessado em te dar o que Ele já tem reservado para você. Agora, se você continuar com a mentalidade cauterizada, fechada à luz da verdade, você vai deixar de experimentar o que Ele tem. Mais um texto, porque eu não gosto de falar muito nas minhas palavras, mas olha o que Deus fala em Romanos. A gente já falou isso aqui milhões de vezes, foi pregado uma série sobre isso. Mas diz assim, Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional. Não é o que você está sentindo, é o que você sabe que tem que fazer. Não é o que eu acho. Talvez. Não, está escrito. É isso. Ele já disse. É isso. Ele já falou. Então é esse o caminho que eu tenho que trilhar. Mas eu não estou sentindo ainda. I'm sorry. Você tem que fazer. Ele já falou? Faça. Você já leu? Você é indesculpável, como o pastor falou. Então esse é o caminho. Aí eu escrevi algumas coisas aqui, né? Para viver o novo requer deixar o velho, sair da zona de conforto, porque transformar, né, dói. Coisa simples assim, ó. Comprou um sapato novo, pode ser lindo, maravilhoso, mas às vezes até se formar o pé, né, tipo, até tênis, né, gente? Você compra um tênis novo. Tênis é confortável sempre. Não, mas até ele moldar o seu jeitinho ali, né? É a mesma coisa, transformem, se permitam moldar, não por esse padrão que o mundo impõe. Todo mundo faz assim. O namoro de todo mundo é assim. Né? Não é esse padrão que a gente tem que se transformar. É o padrão dele. Então se amoldem, se renovando pela palavra todos os dias. E só tem uma forma, né? Para crescer na graça e no conhecimento dele, tem um caminho. Você diminuir para que ele cresça. Você se esvaziar para que ele te encha. Focar na essência que é ele. Tirar os olhos do que você tanto quer, talvez. Tirar os olhos de você mesmo. Porque o orgulho não nos permite viver, né? E olhar para a essência que é Cristo. Foi engraçado que quando eu estava escrevendo aqui, no meu momento com ele aqui, falando comigo, Deus estava falando comigo. Você já viveu muitas coisas, você já foi muito usada, mas eu quero mais. Eu tenho mais. Porque se eu estou conservando o vinho, as pessoas precisam tomar desse vinho novo que Ele tem me dado. Tem pessoas do seu lado que estão morrendo, sedentas.
Você precisa conservar isso para que você possa dar. Para que Deus possa usar a sua vida, para não ficar só em você. A gente vai ceiar, né, daqui a pouco. Tem um texto lá em Hebreus, capítulo 10, 19 ao 22. Eu vou ler junto com vocês ali. Diz assim, ó: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e dos nossos corpos lavados com água pura. Amém? Você tem acesso a esse novo caminho. O véu foi rasgado. O que a gente precisa fazer? Nos aproximar dele com coração sincero, plena certeza de fé, com coração purificado. E aí diz assim no final, ó: guardemos firmes, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas Ele quer que você se aproxime dEle. Ele quer que você se derrame diante dEle. E eu estava engraçada, eu falei com o Eduardo, falei, nossa, quando eu estava aqui escrevendo, vinha uma canção, só vinha uma canção no meu coração. Depois eu fui até procurar, porque eu nem sabia, né? Que falava assim, ó: a essência és tu. Vinha isso, quero voltar, né? E falava, a essência és tu. Eu falei, gente, que música é essa? E aí fala, né, da adoração, que a essência é Ele. A gente precisa desejar isso todos os dias. Ele tem algo novo todos os dias. Se você abrir a palavra de Deus, se você ler um texto que você já conhece, mas se você achar que você já conhece, porque eu já li a Bíblia, então eu não preciso mais, não é verdade. Ele quer que você continue, que você guarde isso como algo precioso no seu coração. E toda vez que você lê, pode ser lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Naquele dia Ele vai falar algo, vai comunicar algo a você. Então não deixe que o velho, o que você já viveu, o que você já experimentou, o que você já sabe, o que você já viveu, te ingesse de viver o que Ele tem para você. É um ano novo, é tempo de coisas novas, a gente projeta as coisas novas, sim, mas deseje ser transformado por Ele. Amém? Deseje ser transformado por Ele. O pastor vai vir aqui para fazer a ceia, para orar por vocês. Mas eu queria que você, nesse momento, sabe, fechasse seus olhos e colocasse diante de Deus isso. O que precisa ser transformado? De repente, o que precisa ser arrancado? O que você precisa deixar para viver o novo dele? Será que é perdoar alguém? Será que é incluir alguém, abraçar alguém que você precisa abraçar? Será que é deixar alguém que você precisa deixar? Será que é tirar todos os carrapichos que esse tempo, esse mundo, essas situações foram colocando na sua mente, no seu coração? Deus quer que você viva o novo. Ele deseja isso. Agora, como foi falado aqui, você precisa desejar. Como nós lemos, aproximemo-nos. Nós precisamos se aproximar. Nós precisamos nos derramar aqui, ó. Nós precisamos gastar mais tempo com Ele. Eu estou falando isso para mim. Precisamos, porque os dias são maus. E Ele quer que você viva as boas novas que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus.